Olá, bom dia, a paz do Senhor. Passando aqui para desejar um bom dia para você e também um trecho da palavra de Deus para você, que fica em Romanos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, tá bom? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Que legal, uma carta do primeiro século, onde Paulo escreve à igreja que estava em Roma. Ele coloca algo aqui interessante para os nossos dias também. Ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo não fazia acepção de pessoas, ele tinha o desejo de pregar o evangelho a todas as pessoas, aos gregos, e também aos bárbaros, que eram pessoas que tinham uma outra língua, que talvez não conhecia o grego e era difícil dele se comunicar, Olha que interessante, Paulo queria construir pontos para alcançar essas pessoas, para os sábios e cultos da sua época e também para os ignorantes, aqueles que não tinham talvez um entendimento, uma sabedoria, uma cultura, assim, no sentido de ter formação. Fica aqui algo para mim e para você. Nós também somos devedores também, no sentido de que precisamos pagar essa dívida. Estamos atados a estas pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas em nossa sociedade hoje. Nós precisamos pregar o Evangelho a qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente se ele é rico ou se ele é pobre, independente da sua nacionalidade. Como igreja, precisamos pregar o Evangelho como indivíduos, irmãos. Não é só para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres pregar o Evangelho, mas é para toda a igreja, porque a grande comissão foi dada a todos nós. E ele fala: o quanto está em mim, estou preparado para vos anunciar o Evangelho. Você está preparado? Nós andamos preparados para anunciar o Evangelho. Veja bem, o Evangelho de Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E como diz os apóstolos, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós podemos tocar no verbo da vida, aquele que levou sobre o madeiro os meus pecados, as minhas dores, a minha maldição, aquele que foi morto, mas também que ao terceiro dia ressuscitou, e agora está à destra de Deus, intercedendo por nós. O Evangelho, as boas novas de salvação. O quanto está em mim, estou preparado para anunciar o Evangelho. E nós, como igreja, temos que estar preparados para anunciar o Evangelho, a mensagem de esperança, a mensagem de vida eterna, para que o pecador possa entender que ele precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Tenha um lindo dia na presença de Deus. Que devemos estar também preparados, como diz o texto aqui, a vós que estáis em Roma, preparados para anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Suzano, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Que a igreja cumpra o chamado que tem na Missio Dei, na presença do Senhor. Deus te abençoe, forte abraço, a paz do Senhor.